arte de dar formas tridimensionais às ideias transcende o tempo e carrega nas linhas estéticas das obras a sensibilidade e o poder criativo de homens e mulheres que marcam a memória artística de forma indelével. Os casais todos num quadro. E aí eu prendi quadro somente nos cantos. Aqui no canto, né? Se um dia esse casal quiser sair daqui, ele tem para onde sair. Isso significa para mim que é o homem sediado e que eu chamei de humanidade. A inspiração vem ou do local, ou a finalidade que vai ser colocada, ou alguma ideia que eu tenho e depois eu quero realizar, né? Muitos trabalhos meus foram encomendas. Agora, quando eu crio aquilo que eu quero, então eu tenho maior liberdade, aí eu já uso materiais variados. Basta ter um sonho que seja diferenciado, ele pode se converter numa obra de arte. Aí eu materializo aquilo em termos de rascunhos, ou modelo ela, ou eu codifico ela como um desenho mesmo, termino ela, né? Finalizo ela como um desenho mesmo, ou uma pintura, ou mago que você está vendo, né? É um exemplo de uma escultura feita diretamente sobre o material e finalizada naquele material. A minha maneira de fazer tanto escultura quanto pintura é de trabalhar na peça. E a coisa vem vindo, né? Vem vindo, você sente a matéria. Muitas vezes, você quer fazer uma obra, ele é alegre, você não consegue. Você quer fazer ele triste, você não consegue. Você está entendendo? Tem um espírito, uma intuição que exige que você faça aquilo. Na hora do processo criativo, eu sempre acabo lembrando das coisas, das formas, e eu desenho. De agora, de uns 8 meses para cá, eu peguei firme, mas na parte de oratório barroco, essas coisas. A madeira fala e mostra o que tem que ser feito também. Então isso aí que é o gostoso da madeira. Você vê da parte bruta o que ela se transforma. É uma coisa divina, a gente fala, né? Essa inspiração não é minha. Eu sei que eu ganho do alto. Eu sou mais do palpável e não do planejamento gráfico, nada disso. A única coisa é tentar fugir do convencional, daquilo exatamente que foi feito. Onde eles estão forjando, e aparece sempre umas coisas assim, nesse sentido. E como eu queria fazer com que aquela iria subir para o céu, né? Então eu coloquei isso aqui como uma adição para fazer com que ela estivesse crescendo e subindo, né? A Fundiarte, na realidade, começou como Fundição Santo Antônio. Ela só fazia artes sacras, que eram coisas para cemitério. O bronze, o latão e o alumínio. E os tipos de fundição são areia e cera perdida. Fundido do Panamá, da Colômbia, da Argentina, do Peru, Portugal, Espanha, da Itália. A Fundiarte é hoje a maior do Brasil, em espaço e em produção também. A importância dela está em perpetuar a obra que o artista faz. Fazer
o Zico, um jogador de futebol mundialmente reconhecido. E me mandaram 2 fotos, na verdade, uma da parte de baixo, que era ele correndo, e outra parte de cima, numa outra foto, que ele estava gritando. E queriam que eu dosasse essas 2 fotos. E isso eu ia ter menos de 20 dias para fazer. Na inauguração pedindo para estar presente, até que chegou também o atleta. Eu fiz o Ronald Golias e ele passava as férias dele, ele ia para Serra Negra e ficava lá. E tinha um banco na praça que ficava conversando com um taxista lá. Eu recebi uma encomenda de fazer o Júnior também, mais uma surpresa. Já finalizei a obra agora e posteriormente a inauguração. Que eu vendi. Eu expus em Campinas, no Centro de Convivência. Uma outra, mas eu fiz com ponto a ponto na fundição. Então era assim uma bailarina. Essa também foi vendida numa galeria em Campinas, era a Galeria Tebes Cury, e foi assim, para mim, de uma gratificação muito grande. Uma obra que marcou muito para mim foi uma obra do Brecheret, que foi a Carregador de Perfume, que está na entrada da Pinacoteca. Essa peça veio junto com uma exposição do Rodin em São Paulo. Parece que ela foi um divisor de águas, assim, porque deu a nós próprios uma certeza da nossa capacidade de fazer obras grandes. Que me deu muito sentimento foi a do Arquimedes Dutra. E a cabeça foi para o salão e ganhou uma menção honrosa no Salão Paulista de Belas Artes. Não sei, Dona Dirce Camargo pediu que eu fizesse São Francisco pelos 800 anos. Eu peguei o modelo e eu fiz. E aqui em São Francisco já tem os 5 ou 6 do Brasil que copiaram. Pediram ordem para mim, eu permiti. Eu fiz esses medalhões para homenagear meus colegas que trabalharam muito aqui comigo no Lar Velhinho. Todos eles são grandes beneméritos da instituição. Cada um tem uma história. Eu ofereci ao padre que estava na época como vigário, eu falei, olha, eu gostaria, se você aceitar, eu faria os trabalhos da capela, de telinha. Ou como precisa de uma lâmpadazinha para sinalizar o sacrário, a Eucaristia na Igreja Católica, então eu coloquei dentro do coração de vidro, né, essa lâmpadazinha atrás. Esse outro aqui, como era para guardar os óleos dos sacramentos, então eu pensei no Espírito Santo. E o centro que deve estar sempre o Cristo crucificado na celebração. O que eu quis exprimir um pouco com os estandartes seria um pouco a situação da humanidade, do mundo contemporâneo, apontando alguns caminhos e também um caos. Todos eles têm uma janela aberta para entrar luz e você vê a situação que você quer. Um só que a janela está aberta, mas tem um tule que sobe e atravessa, que foi uma homenagem que eu fiz a uma amiga. Então ela já é falecida, então eu fiz a ideia dela passando. O último trabalho também seria sem uma janela. A janela é o próprio Evangelho aberto, naquela passagem que Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E tem uma peça aqui em Priscava que uma pessoa comprou, é uma lágrima, e 3 corpos femininos, assim, como se fosse uma árvore, subindo da lágrima, tem o tronco e os 3 corpos, assim, chorando. Eu acho muito inspirador a arte sacra, porque tem conteúdo. E tem que entrar no assunto, tem que acompanhar o Cristo no que está acontecendo. É dramático, né? É muito difícil, cada um tem seu Cristo, né, na mente, né? Então, mas eu acho que eu encontrei o meu aqui agora, mas leva muito tempo. A mão, tem uma mão aberta e uma mão fechada. Esse mão aberto, porque é o momento que ele entrega seu espírito a Deus Pai. Então, e também a doação, né? Então,
porque eu queria mostrar o sofrimento, tanto o sofrimento quanto a paz do fim, né, desse momento final, né, de entrega. O nome inteiro é Olhares de Cobiça e Concupiscência. Era um pouco com humor que eu fiz essa peça. Então eu gosto porque é uma peça alegre, né? E a outra peça, Mitos e Máscaras, porque tem justamente uma mistura de clássico, de geométrico, enfim, uma mistura de abordagens, de formas, né? A Mãe de Leite, porque é um trabalho que foi concebido através de informação oral. Eu fiz um retrato falado e dele saiu aquilo ali. Então é uma coisa que parece que nasceu, né? No caso do Mengele, é o trabalho máximo da minha carreira. É uma coisa inédita, inesperada e que alcançou também, né, os louros da glória, porque foi aprovado pelas polícias federais da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil. Tem arte, sem dúvida que tem arte. Eu tive que modelar o rosto dele em cima. Só que é fundamentado onde a modelação? Nos pontos craniométricos que é uma técnica, né? É Nossa Senhora Santana. Francamente, ela para mim é uma vozinha que eu tenho também. Eu quando pego uma coisa já falo assim, vou fazer uma Santana. De tudo o que eu fiz na minha vida, nunca foi tão gratificante como fazer Nossa Senhora dos Prazeres. Eu comecei numa época de carnaval. A coroa que é prata maciça que eu dei para eles, foi um trabalho que eu fiz para uma senhora de sociedade. Pode ficar uma coisa sobre de troco do seu trabalho? Eu falei, pode, nossa, você pode. Quando eu peguei a coroa que eu pus dela, estava na medida da cabecinha dela. Falei, é dela. O padre Delbo, na hora de ir embora, ele falou assim, seu Alfredo, quanto ficou o seu trabalho? Falei, o que o senhor está falando, padre? Ele pôs a estola assim e falou assim para mim, que o senhor fique sob a proteção de Nossa Senhora dos Prazeres, você e sua família. Eu senti aquela energia que ele pôs aqui na minha casa, eu senti. Olha, eu senti. Pela primeira peça que você fez. Tinha tipo 5, 6 formões que eu tinha comprado de um senhor que veio a falecer. Então era coisa que você não tinha muito como fazer, aquela coisa bem rústica. Para mim, cada obra, se eu pudesse, eu ficava com todas, né? O Pastor, e eu comecei a esculpir ela e do nada assim, mudei totalmente ela. Ficou uma coisa horrenda, tive que refazê-la. A semente pendurada, né? E a semente ficou toda do lado de cá. Aí eu fico pensando, essa escultura é minha? Não é. É uma escultura que a natureza me deu de presente. Eu imaginei para ir para fazer parte da Bienal de Roma, em 2002, né? Que eu quero usar 2 metais para mudar a coloração da peça, né? Naquela época, foi numa igreja antiga lá. E que lá no fundo tinha um grupo de pessoas olhando alguma coisa. Quando eu fui ver, eles estavam olhando a minha obra. E aí, então, foi uma coisa assim tão extraordinária, que você está na meca de tudo, né? E um grupo dos maiores escultores da época estava lá olhando a minha obra. E aí foi uma coisa extraordinária para mim. É com a sensibilidade destes e de outros inesquecíveis artistas que a cultura ganha relevância,
São obras que transpassam os limites do eu, dialogam com seu respectivo tempo e registram na memória a trajetória cultural de Piracicaba, num processo permanente e emancipador do ser humano. Afinal, cultura é também libertação. Ter coragem e pôr a cara, como se diz, dê no que der. Tenha muita força de vontade e nunca desista dos seus objetivos. A escultura sempre foi a prima pobre das artes. Seriedade e entender a arte como profissão. A arte é uma profissão rendosa, é gratificante, é ao extremo. A qualificação é importante, persistência. Mas tem que ser uma coisa séria. A arte é uma coisa séria e pega muito você. Então. Não aceite imposições e nem retoques de mestre nenhum. Você tem que ser livre e a arte é livre. E se ela não libertar o artista, ela não é genuína.